Olá, alunos do sétimo ano, vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? A nossa aula sobre trabalho e sociedade, na página, agora vamos para a página 112, onde nós vamos começar trabalhando aí com escolaridade, tá? E condições de vida e IDH. Vamos para aqui por parte, então, gente, ó. Então nós temos o que seria escolaridade, qual é a importância da escolaridade? Primeiro ponto, tá? Que uma das formas que todo qualquer país se desenvolveu foi a partir da educação, da chamada escolaridade. Então, o que acontece aqui? Diz assim, ó, a formação escolar e o nível de escolaridade são essenciais para que pessoas entrem no mercado de trabalho. O que acontece aqui? Ó? Nós vemos uma sociedade chamada de sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista, ela vai dar importância para a pessoa a partir daquilo que a pessoa pode produzir. Nessa mesma sociedade capitalista, nós temos as tecnologias. E as tecnologias visam o quê? Visam a capacitação do ser humano para que possa operar essas tecnologias e com a finalidade de aumentar a produtividade. Então, na sociedade capitalista, o seu valor vai estar baseado naquilo que você possa produzir. E você só vai conseguir ter essa capacitação para produzir se você tiver estudado, se você tiver se desenvolvido intelectualmente. Então, por isso que a educação ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Por quê, gente? Porque no momento que há investimento na educação, as pessoas se qualificam. As pessoas profissionalmente, intelectualmente se qualificam. E o que acontece? Um país de pessoas qualificadas para o trabalho vai ser um país que vai conseguir produzir bens de alta qualidade, bens que sejam respeitados no mundo inteiro. E esse país automaticamente vai vender para o mundo inteiro seus produtos por causa da sua qualidade. E essa qualidade do produto, o país só cria essa capacidade de produzir bens de alta qualidade se a sua população for uma população escolarizada. Isso é fato, aconteceu com a Coreia, aconteceu com o Japão, aconteceu com a Alemanha e vários outros países do mundo que investiram na escolaridade, na educação de seu povo, e automaticamente esses países se desenvolveram. Tá? Então aí o grande segredo para o país se desenvolver é exatamente o investimento na educação. Alguns dados a isso do Brasil, ou seja, vocês têm uma ideia, assim, o Brasil tem alcançado melhorias em relação à escolaridade. Lógico, só contando aqui para vocês, assim, na época que eu estudava o ensino fundamental, como vocês estão estudando hoje, por exemplo, não tinha ensino médio gratuito. Poucas pessoas naquela época conseguiam concluir o ensino médio. Só quem concluía o ensino médio eram aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo alto. O que é esse poder aquisitivo, gente? Dinheiro para pagar a escola que era paga. Para vocês estudar o ensino médio aqui em Curimatá, as pessoas, você baseando o que era o salário mínimo daquela época com o salário mínimo de hoje, seria mais ou menos um valor de uns 400 a 500 reais a mensalidade da escola na época. Então o que acontece? Então
com a gratuidade da escola, principalmente do ensino médio, e o investimento também na questão da alfabetização, o Brasil ele vem conseguindo, para vocês terem uma ideia, de 2000 a 2016, o Brasil reduziu de jovens maiores de 15 anos, o Brasil tinha 3% de sua população analfabeta. Em 2016, ele conseguiu reduzir para 7%. Tá? Lembrando que hoje o analfabetismo de crianças menores de 15 anos no Brasil é quase que zero. Então você vê que houve uma melhoria muito grande nas taxas de escolaridade no Brasil. Aí diz, no entanto, ainda que mais crianças ingressarem na escola, o nível de escolaridade no país está muito abaixo daquele verificado em países desenvolvidos economicamente. Ou seja, ainda tem crianças, mesmo com todo esse investimento, nós ainda temos crianças que não têm acesso à escola. E isso é um problema para o país. Ou seja, aquela criança que é um produtor, tá? Que é um trabalhador, alguém que pode produzir para o país, se ele não tem acesso à escola, ele não vai conseguir produzir para seu país. Então não é uma bondade do país, da escola para seu povo. Ou seja, na verdade, é um investimento que o país tem que fazer para o próprio país se desenvolver. Um outro índice um outro fator que a gente também analisa aí, nós vamos ver agora aí na página 113, condições de vida e IDH. Diz assim, ó, embora nas últimas décadas se verifique uma tendência de redução da desigualdade social no Brasil, essa ainda é uma questão muito importante a ser solucionada. O que é a desigualdade, gente? Ó, a gente coloca na nossa cabeça que parece que ter pessoas ricas e pessoas pobres em um país é algo natural e algo normal. Não é. Todos os países na sociedade capitalista têm pessoas ricas e pessoas que não são ricas. No entanto, em alguns países como o Brasil, essa disparidade é muito grande, essa desigualdade, essa diferença dos mais ricos para os mais pobres é muito grande, é gigantesca. E isso é o que nós chamamos de desigualdade social. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 e outra que ganha R$500 mil. Ou seja, há uma diferença muito grande nisso aí. Então, enquanto que 5% da população brasileira fica com mais de 80% da riqueza brasileira, fica o quê? Fica 20% para dividir por todo o resto. Isso é desigualdade social. Tá? Então, esse é um dos problemas. E o que seria o IDH? É o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o que seria esse Índice de Desenvolvimento Humano? É um mecanismo que a ONU criou para fazer o estudo de desenvolvimento, como as pessoas estão vivendo em cada país. Então, o IDH, ele varia uma nota para os países de 0 a 1. Quanto mais o país se aproxima de 1, significa dizer que aquele país ele tem melhores condições de vida. Quanto mais o país está próximo de 0, significa dizer que aquele país apresenta problemas para a condição de vida precária das pessoas. A condição de vida precária das pessoas. Então, aproximar de 1 significa dizer que o país é um bom lugar para se viver, e quanto mais se aproxima do 0, significa dizer que ali não é um bom lugar para se viver. Quais são os 3 fatores que a ONU leva para formar o IDH? São 3 fatores.
educação, saúde e renda. Educação, saúde e renda. O que seria a educação? Ela analisaria o quê? Primeira coisa, a escolaridade média da população. Se o país tem muito analfabeto, se o país já resolveu o problema do analfabetismo. Quantos anos em média a pessoa vive. Aliás, desculpa, quantos anos em média a pessoa estuda. Quantos anos, qual é o percentual também de pessoas que têm curso superior, qual é o percentual das pessoas que concluíram a educação básica, qual é o percentual de pessoas que sabem ler e escrever. Então, tudo isso ele leva em consideração. Segundo item, saúde. Quantos anos de vida a pessoa vive em média naquele país? Se a pessoa tem uma média de vida alta, como por exemplo, uma das maiores médias de vida do mundo é da Noruega, do Japão, onde as pessoas vivem em média quase 90 anos, significa dizer que aquela pessoa tem uma saúde de qualidade. Significa dizer que ele tem acesso à saúde. Para ele ter acesso à saúde, tem uma coisa que é interessante. Ele teve que ter o quê? Educação. Porque saúde não é só você ir para o médico. Saúde é você saber que você tem que praticar exercício físico, tem que ter uma alimentação adequada, tem que evitar certos vícios como fumar, beber, entendeu? Então tudo isso aí a pessoa aprende na educação. Então uma coisa está ligada à outra. E por último, a renda. A renda nacional bruta, ou seja, a renda per capita bruta. Como é que é a divisão da renda desse país com a sua população? Se o país vai bem nesses 3 itens, saúde, educação e renda, significa dizer que aquele país é um país desenvolvido, que tem um alto IDH. Só vale lembrar que os países que apresentam os maiores IDH do mundo, os melhores lugares para se viver, são os países baixos e mais Holanda, Noruega, Finlândia também, a Austrália tem um bom IDH também, e o país de menor IDH do mundo fica na América Central, chamado de Haiti. Também na África nós temos muitos países onde as condições de vida são bastante precárias, como Etiópia e vários outros, Quênia e vários outros países africanos também apresentam os índices de desenvolvimento humano bastante baixos. Tá ok, pessoal? Faço a leitura aí, ó, dessas páginas, né? Dessas aulas, só lembrando que eu sei que vocês estão um pouco atarefados com a atividade, então eu estou dando aqui um tempo, estou colocando sua aula, assista a aula, tá? Faça as anotações, pergunte o que vocês não entenderam através, deixa a pergunta lá no WhatsApp, tá? Tem muito de vocês que estão perguntando alguma coisa sempre, e a gente está sempre tendo cuidado de responder. Então qualquer dúvida, use a ferramenta do WhatsApp, manda no privado, não no grupo, mas no privado, tá? Perguntando o que vocês não entenderam. Tá ok? Então, bons estudos e boa aula. Não, moço, me respeita.